A história do filósofo Baruch Spinoza dentro do pensamento judaico é, sem dúvida, uma das maiores reviravoltas intelectuais que existem. Vamos entender juntos como ele foi de um herege amaldiçoado a um herói celebrado. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é basicamente esta: como é que o filósofo mais amaldiçoado, mais exilado de uma comunidade inteira consegue, séculos depois, se transformar num ícone de orgulho de modernidade? Parece um quebra-cabeça, né? E hoje a gente vai juntar essas peças. Bom, para entender essa história, a gente tem que começar do começo, da expulsão dramática do Spinoza da comunidade dele. Então, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Amsterdã, 27 de julho de 1656. Um jovem brilhante de 23 anos, chamado Baruch Spinoza, é expulso de um jeito super humilhante da comunidade dele. É aqui que tudo começa. É esse o evento que transforma ele num pária. E olha, não foi uma coisa simples, tipo, você não pode mais vir aqui. Não, Spinoza sofreu o Herem, que era a punição máxima, é ser totalmente isolado. Ninguém da sua comunidade podia falar, fazer negócios, nem chegar perto. Era basicamente uma morte social. Os relatos da época dizem que a cerimônia foi uma coisa até teatral, quase assustadora. Chegaram a comparar com uma missa negra, só para ter uma ideia do nível de horror que as ideias dele causaram. Naquele dia, ele virou oficialmente o vilão da história. Mas afinal, o que foi que ele fez para merecer uma reação tão extrema? O curioso é que o texto oficial da expulsão não detalha os crimes. As razões exatas ficaram meio no ar por um bom tempo. Mas claro, com base no que ele escreveu e no que a gente sabe da época, dá para montar o quebra-cabeça. Ele questionava tudo, desde a ideia de que a Bíblia veio diretamente de Deus até a imortalidade da alma. Para os líderes da comunidade, o racionalismo dele não era só uma opinião diferente, não. Era uma ameaça direta à estrutura da fé, da sociedade, de tudo. Depois da expulsão por mais de um século, Spinoza virou uma espécie de fantasma. O nome dele era proibido. Uma assombração para o grande movimento intelectual que veio depois, a Haskalah. A Haskalah, que foi o iluminismo judaico, tinha um objetivo bem ambicioso: tentar juntar a tradição com a razão moderna. A grande ironia, Spinoza tinha tentado fazer justamente isso, só que de um jeito tão radical que a simples menção do nome dele já era um problema para esses novos pensadores. O tabu era tão grande que os intelectuais nem escreviam o nome dele. Ele era aquele filósofo ou era atacado com umas indiretas, uns códigos. E tem um exemplo fascinante disso. Um escritor da época, de Barrios, para não ter que escrever os nomes proibidos, falava sobre os espinhos, espinos, que cresciam nos prados da heresia. Era um código, um jogo de palavras para atacar o Spinoza e um colega dele, Juan de Prado. Senti a ousadia de citar os nomes. Mas esse silêncio todo não ia durar para sempre. Ele foi quebrado por um escândalo público, que basicamente forçou as ideias de Spinoza a voltarem com tudo para a mesa de discussão. O que aconteceu foi o seguinte: um filósofo super aclamado, o Lessing, morreu. Anos depois, um colega dele, o Jacob, soltou uma bomba. Disse que, no leito de morte, o Lessing confessou ser spinozista. Naquela época, gente, isso era a mesma coisa que chamar alguém de ateu. A acusação foi tão grave que o melhor amigo de Lessing, o grande pensador Moses Mendelssohn, teve que entrar na briga para defender a honra do amigo. Então o campo de batalha estava montado. Para o Jacob, a filosofia de Spinoza era panteísmo, ou seja, Deus e o universo são a mesma coisa. E naquela época, panteísmo era só um jeito bonito de falar ateísmo. Do outro lado, Mendelssohn, num dilema terrível. Como é que ele ia defender o amigo sem parecer que estava defendendo o maior herege da história judaica? Ele não teve outra escolha a não ser encarar de frente o fantasma de Spinoza. E a estratégia do Mendelssohn foi genial e surpreendente. Em vez de detonar o Spinoza, ele argumentou que as ideias dele, por mais problemáticas que fossem, na verdade estavam mais perto do judaísmo do que do cristianismo ortodoxo. Foi uma jogada de mestre, muito ousada. O Mendelssohn, com isso, abriu uma frestinha na porta. A geração seguinte de pensadores não só abriu como arrombou a porta. Eles passaram da defesa com cautela para uma reivindicação total. Mas o Mendelssohn ainda andava em ovos, sabe? Ele criticava abertamente pontos importantes da filosofia de Spinoza. Ele defendia, sim, mas não estava pronto para abraçar o cara, de jeito nenhum. E aqui a gente vê a mudança de forma brilhante. Pensadores como Salomon Maimon foram muito mais longe.
Maimon não teve medo. Ele ousou dizer que se a filosofia da moda, tipo a do Leibniz, não conseguisse explicar certas coisas, então talvez essas ideias pertencessem sim ao sistema de Spinoza. Ele estava, na prática, tentando dar uma limpada na filosofia de Spinoza para ela se tornar aceitável. Agora vamos para a transformação final. Ver como o pária foi, finalmente, recebido de volta em casa como um ícone da modernidade judaica. A partir do século XIX, o jogo vira completamente. Moses Hess já o chama de pensador judaico fundamental. O próprio Theodor Herzl, pai do sionismo, elogia o cara. E por quê? Pensa bem, para construir uma identidade nacional secular, eles precisavam de heróis intelectuais que não fossem ligados à religião tradicional. Spinoza era perfeito para isso. E o clímax de tudo isso vem em 1953, quando o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, diz publicamente que era hora de anular a excomunhão e, nas palavras dele, corrigir a representação distorcida do grande filósofo. Pensa nisso. A jornada toda, de pária amaldiçoado a herói intelectual, levou quase 200 anos para acontecer. O homem que foi expulso por ser considerado uma ameaça se tornou, no fim das contas, o símbolo perfeito de uma nova identidade judaica. Uma identidade que precisava ser moderna, secular e racional para sobreviver no novo mundo. Uma reviravolta e tanto. A história do Spinoza é uma lição poderosa sobre como o tempo pode transformar o que é heresia em sabedoria. E isso deixa a gente com uma pergunta inevitável. Quais das ideias que hoje parecem radicais, perigosas até, serão no futuro consideradas o mais puro e simples senso comum?